O título da mensagem hoje é Está consumado. Repita comigo, está consumado. Está consumado, diga aí, está consumado. E o que significa estar consumado, gente? O que essa palavra vem significar? Está consumado. Está consumado significa está feito, está pronto, já foi o quê? Realizado. Já está pronto, já foi realizado, isso é estar consumado. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em João 19. João 19, antes de Atos dos Apóstolos. João 19. Glória a Deus. João 19. Quem achou amém? Quem não achou, misericórdia. A partir do versículo 17, João 19, versículo 17. Amém? Glória a Deus. Posso ler? 17. Tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz o que estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte, e pregaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para que ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, fizeram os soldados, e junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse aos discípulos: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, repita comigo: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, diga assim: tudo já estava consumado. Mais uma vez, tudo já estava consumado. Para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Repita comigo: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Curve sua cabeça, vamos orar. Jesus, Pai, meu Deus, a tua palavra diz, Pai, que por amor de nós o Senhor entregou seu Filho unigênito, seu Filho unigênito, para ser entregue, crucificado por amor a mim e amor a todos que estão aqui e todos que estão nos ouvindo. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado, Jesus. E nessa noite, Pai, queremos que a tua palavra, Pai, ela venha saltar aos nossos olhos, que a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, venha frutificar nos nossos corações, que o nosso coração, Pai, seja terra fértil. Diga assim: o meu coração é terra fértil. E que a semente da sua palavra, Pai, venha frutificar. Que esse não seja simplesmente um tadel, mas que seja uma chave nova. Que seja uma chave nova, uma transformação, Pai, de dentro para fora, porque o Senhor faz assim, nos transforma de dentro para fora. Em nome de Jesus, Pai, pela autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora, no mundo espiritual, em nome de Jesus, toda, Pai, toda distração, em nome de Jesus, toda preguiça, todo sono, sai, em nome de Jesus. Toda palavra contrária à tua palavra, sai, em nome de Jesus.
toda palavra que não provém do Senhor, pela autoridade do nome de Jesus, nós expulsamos agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, nós vemos aqui, porque, veja só, uma coisa é informação, outra coisa é revelação. São coisas totalmente diferentes. Uma coisa é informação e outra coisa é revelação. Amém? Amados, nós já sabemos, todo cristão sabe, é como se fosse uma regra que todo cristão sabe, que Jesus morreu por mim e por você. Amém? Quem aqui sabe que Jesus morreu por mim e por você? Quem aqui sabe que você recebeu, em nome de Jesus, você recebeu através do sacrifício de Jesus a salvação? Dá um glória a Deus. Tem gente que ainda não sabe. Quem sabe, quem tem o conhecimento que Jesus morreu, se entregou, foi crucificado, foi cuspido, ele foi humilhado por amor a mim e a você, dá um glória a Deus. É o maior presente que Jesus poderia dar para cada um de nós, é a salvação. É o maior dos presentes. E muitas vezes, querido, nós nos movimentamos no ministério esperando algo que Jesus ainda vai fazer. Eu te pergunto, o que Jesus ainda precisa fazer para você se levantar no ministério? O que Jesus ainda precisa fazer para você cuidar de alguém? Muitas vezes, amado, nós agimos como se o sacrifício de Jesus não fosse suficiente. Logo quando as pessoas se chegam ao Evangelho, quando as pessoas novos convertidos se chegam no Evangelho, isso é totalmente normal. As pessoas se chegam a Jesus por algo que Jesus vai fazer na vida deles, amém ou não? Geralmente quando alguém entrega a vida para Jesus, procura Jesus, é porque ou está com problema no seu relacionamento, e quer que Jesus faça alguma coisa para melhorar o seu relacionamento, ou seja, a pessoa quer se libertar das drogas, quer que Jesus ali tire ela das drogas, ou problema financeiro. Muitas vezes as pessoas estão encalacradas e procuram Jesus para que Deus resolva o seu problema financeiro. Jesus resolve ou não resolve? Sim ou não? Resolve ou não resolve? Jesus resolve, sim. Mas aí existe algo chamado amadurecimento espiritual. Quando nós conhecemos Jesus, quando nós, ou pelo menos deveríamos conhecer Jesus, esse primeiro sentimento de buscar algo futuro, ele tem que morrer. E você tem que começar a enxergar qual é o verdadeiro presente que você já recebeu. Jesus, ele já se sacrificou. A palavra de Deus diz que está consumado. Significa o que é consumado? Jesus já fez o que tinha que fazer por você. E muitas vezes, amados, estamos no ministério esperando que Jesus faça alguma coisa ainda, esperando que Jesus faça aquele milagre que você tanto quer. Mas Jesus falou, está consumado. Aí eu pergunto para você, o que te movimenta no ministério? O que faz te movimentar no ministério? Por que você participa de uma célula? Qual é a motivação? Por que você vem na igreja? Qual é a tua motivação? Qual é? Você veio aqui para quê? Você chega aqui para quê? É pelo que Jesus ainda vai fazer? Muitas vezes é assim que nós nos portamos. Muitas vezes nós somos ingratos. Nós não conseguimos enxergar o que Jesus fez por nós. A salvação, a vida eterna. Amado, eu vou te dizer uma coisa. Se você morrer hoje, você está com a sua salvação garantida. Jesus já te deu a salvação, amém? Amém ou não amém? Se você expirar hoje, o que Jesus já tinha que ter feito por você, Ele já fez. Ele já te deu a vida eterna. E o melhor, de graça. Você não precisa pagar, meu querido. Jesus não precisa do seu pagamento. Jesus não precisa que você faça algo apenas para pagar Jesus, porque não tem como pagar o sacrifício de Jesus.
É possível pagar o sacrifício de Jesus? E muitas vezes acontece que nós queremos fazer as coisas esperando algo futuro. Ei, muda a chave, vira a chave. Começa a agradecer a Deus, faça por gratidão a Deus. Quando você for cuidar de alguém, faça por gratidão a Deus. Pelo que Ele já fez e não porque Ele vai fazer ainda. Pelo que Ele já realizou. Amado, muitas vezes a gente confunde amadurecimento espiritual, né? A gente acha que o crente maduro espiritualmente é aquele que começa a orar em línguas aqui na frente, é aquele que profetiza, que ora em línguas, mas a gente tem que confundir, quer dizer, confundir não, a gente tem que discernir o que são dons espirituais e o que é andar em espírito, são coisas totalmente diferentes. Uma vez eu lembro um testemunho do pastor Silas Malafaia, ele estava pregando num congresso, era um congresso grande, um congresso desses pregadores famosos, né? Aí diz que começou o louvor, aquela unção, aquele louvor, e um dos pregadores sentado aqui, os pregadores assim, e aquele unção, ele assim, né? Aí veio a primeira pregação, que foi uma unção, e o cara, o pregador ali, quase morto. Aí quando chamaram ele, agora vem o pregador fulano de tal, ele, glória, alabaxume, cantaraia. Isso é amadurecimento espiritual? Isso não é amadurecimento espiritual. Amadurecimento espiritual é quando nós viramos a chave, quando nós passamos de ser comerciantes do Evangelho para ser gratos, agindo através da gratidão de Deus. Vira a chave. Amadurecimento espiritual é uma mudança de visão. Você não faz mais porque Jesus vai fazer, você faz porque Jesus já fez. Você começa a ser grato. Você começa a agradar a Deus, agradecer a Deus, e você começa a se movimentar no ministério por gratidão, e não pelo que Ele ainda vai fazer, porque Deus vai restaurar meu casamento. Sim, Ele restaura, mas esse não é o nosso objetivo, porque como a palavra de Deus diz, Jesus lá no Getsemane, foi traído, foi levado até o monte Gólgota, foi crucificado, e você quer que Ele faça mais o quê? O que mais Jesus tem que fazer para você se converter? O que? Você quer que Jesus faça mais o que para você? O que mais Jesus precisa fazer para você se levantar e começar a cuidar de alguém na célula? O que mais Jesus precisa fazer para você andar em santidade? O que mais Ele precisa fazer para você? E muitas vezes nós agimos assim, esperando que Jesus faça alguma coisa, ou seja, beber na fé. Infelizmente tem pessoas com 20, 30 anos de igreja que ainda não viraram a chave. Ainda estão na chave do que Jesus ainda vai fazer. Amado, coração quebrantado não é a pessoa que fica só chorando e lamentando. Lamentando, que vida difícil, Jesus, por que não me abençoa? Isso não é coração quebrantado. Isso é lamentação, isso é choro. Coração quebrantado é quando nós reconhecemos a graça que já foi dada por Deus, e choramos de alegria, e choramos de gratidão a Deus. Amém? Quem está comigo na mensagem aí? Estão entendendo, amado? Glória a Deus. Amado, e outra coisa que muitas vezes nós confundimos, a salvação é de... Eu quero que vocês abram em Efésios 2, versículo 8. Glória a Deus. Diga assim: está consumado. Jesus já fez o que tinha que fazer por mim e por você. Ele já realizou a obra. Ele já fez. Ele não precisa fazer mais nada para você, querido. Apenas seja grato a Ele. Agradeça a Deus não só pelas suas palavras, mas por suas atitudes, por uma vida santa e querer agradar o Mestre. E agradar o Mestre é fazer discípulos para Ele. Isso é agradar o Mestre. Diz assim, Efésios 2: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus,
realizadas em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje. Querido, muitas vezes nós confundimos esse versículo. A palavra de Deus diz que a salvação é de graça, não pelas obras. Não é por obras que nós vamos ser salvos, não. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 13, que mesmo se eu colocar o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada me aproveitaria. Amado, e muitas vezes, muitas pessoas atreladas a essa palavra, não, a salvação é de graça, eu não preciso fazer mais nada para ele, porque a salvação é de graça, é ou não é de graça? É ou não é de graça? Salvação Jesus não te deu de graça? Não foi graça. Gente, o pessoal está dormindo. Vamos acordar aqui, ó. Ei, ó o propósito, ligado no propósito, amém? A salvação é ou não é de graça, gente? Sim ou não? A salvação é de graça? Sim ou não? A salvação é de graça. Mas a palavra de Deus diz que Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nela. As obras é o resultado da gratidão. O resultado da gratidão são obras. O resultado da salvação são as obras. Então não são pelas obras que nós somos salvos. As obras são o resultado da salvação. As obras são o resultado da nossa gratidão. É resultado, pelo menos deveria ser o resultado de uma gratidão. O que você faz quando você é grato a alguém? Você quer agradar, é ou não é? Digamos que o Tatu, Tony, te compra um carro zero agora. Teu carro está precisando trocar, né? O Tatu vai lá e assim, ó, cara, eu vou ofertar um carro zero para o Tony. Você vai se sentir grato por ele ou não? Você vai querer quase beijar os pés dele, não vai? Sim ou não? Isso é gratidão. E por que nós muitas vezes nós não nos movimentamos, sendo que Jesus nos deu algo muito maior que carro, nos deu a salvação, a vida eterna? Falta de gratidão, ingratidão. Somos muitas vezes ingratos. Estamos sentadinhos na célula, deixando tudo para o líder. Por quê? Coração ingrato. Você não consegue enxergar o que Jesus já fez. Você não consegue visualizar a salvação. Você não sabe o que é isso. Muitas vezes você não tem a revelação. E aí, a sua atitude de ingratidão é o quê? Vou me escorar no líder. Deixa que o líder dê carona. Deixa que o líder ligue para os membros da célula. Não precisa me preocupar, eu não sou o líder. É ou não é? Isso é ingratidão. Você está sendo ingrato, não com o seu líder, mas com Jesus que morreu por mim e por você. Ingratidão. Amém? Amém ou não amém? Como fala o Wagner. Amado, murmurar. Quem já murmurou aqui? Todo mundo é santo, ninguém murmurou, gente. Amado, a murmuração é o resultado de um coração ingrato. Diga assim, a murmuração é o resultado de um coração ingrato. Quando nós reclamamos da vida, reclamamos de uma situação, é porque nós estamos focando no problema e não estamos focando nas coisas boas que estão acontecendo. Ingratidão. Quem está conseguindo me enxergar aqui? Está todo mundo me enxergando? Seja grato. Obrigado, Senhor. Já tenho motivo para agradecer. Você está me enxergando. Você tem visão, você consegue enxergar. Glória a Deus. Quantas pessoas não conseguem enxergar? Imagina para um cego, amado. Digamos um cego milionário. Um exemplo de um cego milionário. Se ele pudesse, ele não daria todos os seus bens para pelo menos poder enxergar? Se pudesse assim, ó milionário, você entrega todos os seus bens, você vai começar do zero e eu te dou a visão. Será que ele não faria isso? Com certeza faria. E muitas vezes nós estamos aqui enxergando e nós não conseguimos ser gratos pelo simples fato de enxergar. Está todo mundo conseguindo me ouvir bem? Glória a Deus, você ouve. Você consegue ouvir, gente. Glória a Deus, você está ouvindo. Quem consegue ficar de pé aí? Fica de pé. Glória a Deus, gente. Vocês têm ideia quantas pessoas não conseguem ficar de pé? Quantas pessoas não dariam tudo para poder ter o milagre de ficar de pé? E muitas vezes a gente acorda reclamando da vida porque as contas estão aí.
Seja grato pelo simples fato de você estar vivo. As contas estão aí, mas Deus te deu saúde para você correr atrás. Deus te deu saúde para você dar o teu jeito. Deus te deu saúde para agradecer a Deus e glorificar Ele. Muitas vezes as coisas não acontecem porque somos ingratos. Sabia que a ingratidão afasta o favor de Deus a seu respeito? Sabia? Números 14, 26, não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Velho Testamento, lá no deserto. Olha só o poder da ingratidão. Então Yahvé falou a Moisés e Arão e sentenciou-lhes: até quando esta congregação má e perversa há de se queixar contra mim? Ouvi as reclamações que os filhos de Israel murmuraram contra mim. Diga assim: murmuraram contra mim. Portanto, ide e transmiti a essa gente o oráculo eterno, o Senhor. Eis que eu vivo e por meu nome juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Assim os vossos cadáveres tombarão neste deserto, todos vós, os recenseados, todos os estados, desde a idade de 20 anos para cima, vós que tendes reclamado contra mim, nenhum de vós entrareis na terra que com mão erguida, como ato de juramento, prometi a dar-lhe para as vossas habitações. Repita aqui comigo: nenhum de vós entrareis na terra prometida. Murmuração, reclamação, coração ingrato impede o favor de Deus na sua vida. Por que as coisas não estão dando certo? Analisa aí, você tem agradecido a Deus? Até pelas contas. Agradeça a Deus, gente. Agradeça a Deus pelas contas. Hoje eu estava conversando com a Rosa, minha esposa, que a gente está fazendo uma reforma lá em casa, né? E aquela coisa, juntando dinheiro para cá, juntando dinheiro para ali, falta dinheiro aqui e busca daqui, aquela dificuldade para conseguir as coisas, né? Consegue dinheiro para o Rodrigo. Vai orando aí, Rodrigo, porque o da semana ainda não se clareou, mas Deus é fiel na terra. E aí a Rosa assim para mim: o que tu acha de ter milhões de reais no banco? Eu falei: eu não queria não, porque aí a vida perde a graça. Imagina se tu tem dinheiro para fazer tudo. Dinheiro não é felicidade. Amado, aquele que busca dinheiro nos bens materiais, só se dá conta que a felicidade não está nele quando ele alcança. Repita comigo: aquele que busca a felicidade nos bens materiais, só se dá conta que a felicidade não está lá quando ele alcança. Só que muitas vezes quando alcança já é tarde, você já perdeu muita coisa. A felicidade não está nos bens materiais. A felicidade está num coração grato, contrito, reconhecendo que Jesus é poderoso, reconhecendo que Jesus se entregou, Ele se entregou por mim e por você na cruz. Aí você começa a dizer: eu tenho a vida eterna. Glória a Deus, amém? Aí, amado, quando nós temos um coração ingrato, geram-se o que nós chamamos, eu poderia classificar de os filhos da ingratidão. São as desculpas que nós achamos para nós mesmos para não fazer a obra. São os filhos da ingratidão, ou os disfarces da nossa ingratidão. E a primeira é sentimentalismo. O primeiro disfarce da ingratidão é sentimentalismo. Anota aí: sentimentalismo. Jeremias 17:9 diz assim: ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Amado, você já conheceu um crente sentimental? Crente sentimental é aquele que só age quando sente. Mas eu não senti de ajudar o fulano. Não, eu cheguei perto do fulano e aquele arrepio da esquerda eu não senti, então não era para eu ajudar ele. Amado, não existe embasamento bíblico para dizer que o Espírito Santo age através de sentimento. Amém? Alguém conhece alguma passagem bíblica que confirma que o Espírito Santo age com seus filhos através de sentimento? Não. O Espírito Santo não fala através de sentimento. A palavra de Deus diz que o nosso sentimento, como nós lemos aqui em Jeremias, o nosso coração, ou seja, os nossos sentimentos são enganosos. Então eu não preciso sentir um arrepio agora
para crer que Deus está aqui, para crer que Jesus está aqui. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Ele está aqui. Quando 2 ou 3 estiverem em meu nome, lá eu estarei. Então eu não preciso sentir um arrepio na espinha para dizer que Deus está aqui. Deus está aqui. Jesus está no nosso meio. Ele pode dar experiência? Pode. Mas eu não tenho que esperar o arrepio na espinha para dizer que o Espírito Santo está comigo. Eu não preciso sentir para ajudar alguém. Eu não preciso sentir para abrir uma célula. Eu não preciso sentir para abrir a minha casa, para abrigar uma célula. Eu não preciso sentir para discipular alguém. Não é sentimento. E muitas vezes nós ficamos assim. Eu já ouvi várias vezes, várias desculpas nesse sentido. Ainda não senti de abrir a minha casa para a célula. Amado, deixa eu falar uma real para você. Tá? A casa não é sua. Você não tem o direito de fazer algo com ela, de você reter ela para Deus, porque ela não é sua, ela é de Deus. A casa que você tem não é sua, é de Deus. Então você não precisa sentir para abrir a sua casa. Para com esse sofisma. Para com esse sofisma. Você está querendo esconder a sua ingratidão. Você é ingrato e quer se esconder no sentimentalismo. Eu não senti ainda. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo fala conosco de várias formas. A principal, a primeira é a palavra de Deus. A principal forma de Deus falar com os seus filhos é através da palavra de Deus. E Deus, o que Ele já falou na palavra, Ele não vai falar de novo, através do sentimento. Por quê? Porque Ele já falou na palavra. Porque já está escrito. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisa um sentimento agora para você fazer discípulo? Precisa um arrepio na espinha para você começar a se levantar no ministério? Se Deus já falou na palavra. Muitas vezes nós ficamos esperando Deus falar algo que Ele já falou. Ficamos esperando Deus nos dar um sentimento de algo que Ele já disse na palavra de Deus. E de fazer discípulo, existe algo que possa nos confundir nesse sentido? Existe alguma confusão doutrinária em ir de fazer discípulo? Amado, é só a gente analisar. Jesus veio à terra por quê? Por vidas. Jesus morreu por quê? Por vidas. Então qual deve ser a nossa prioridade? Vidas para Jesus. Sim ou não? Aí você precisa sentir, né? Aí tem que ter o arrepio na espinha, a tremelica na perna. É ou não é? Crente sentimentalismo. Eu já ouvi várias vezes, amados. Muitas vezes a pessoa põe aquela capa de maduro espiritual. Eu não senti ainda. Eu não senti ainda de cuidar de ninguém. Você é um ingrato, está escondendo a sua ingratidão. Você não precisa sentir. Faça o que Deus mandou fazer. Amém? Glória a Deus. Às vezes a gente fica esperando um sinal miraculoso. A gente fica esperando que Deus desça do céu e apareça Jesus na sua frente. Querido, ide e faça discípulo. É assim muitas vezes, amado. É ou não é? Eu não senti ainda de ser líder. Eu não senti ainda de discipular. Eu não senti de ligar para o fulano e dizer que Jesus ama ele. Eu não senti. Para de ser crente descarado, rapaz. Toma vergonha na cara, meu. Toma vergonha na cara. Seja grato, enxergue o que Jesus já fez. Será que Jesus esperou sentir para ir para a cruz? Esperou um sentimento, um arrepio? Agora eu me arrepiei, agora eu vou para a cruz. Não, não é assim que funciona. Amém? Outro sofisma, outro filho da ingratidão é o despreparo. Olha só, João 4,39. Eu queria que vocês abrissem essa palavra aqui. João 4, porque já está pertinho de onde a gente está. João 4,39. Outro sofisma. Outra mentira que muitas vezes a gente se esconde nela para esconder a nossa ingratidão. Despreparo. João 4,39. Amém? Tá, Del, gente? Tá? Glória a Deus. Diz assim, João 4, versículo 39, fala assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Quem a gente está falando?
da mulher samaritana que Jesus teve um encontro com ela no poço. Sim ou não? Quem conhece a história? Era uma mulher samaritana, ela não era cristã, obviamente, e nem judia, ela era considerada como pagã. E olha só, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ele me disse: tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles. E ele ficou 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disseram à mulher: olha só, agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é o verdadeiro Cristo Salvador do mundo. Amados, essa mulher samaritana teve um encontro com Jesus, um simples encontro com Jesus, e ela foi extremamente grata por aquele encontro, por aquela libertação. E qual foi o resultado da gratidão dela? Muitos samaritanos se converteram. Muitos samaritanos se converteram por causa de uma mulher que teve apenas um encontro com Jesus, não tinha conhecimento doutrinário nenhum, ela não sabia nada da Bíblia, eu creio, do Pentateuco, das Escrituras, ela não entendia porque ela era samaritana, ela não sabia, ela só tinha apenas um coração grato. E muitas vezes, querido, nós nos levantamos no ministério porque nós nos sentimos despreparados. Na verdade, amados, ninguém é preparado para coisa nenhuma. Esses dias eu estava conversando com uma discípula, eu não sou preparado para nada, mas alguma coisa tem que movimentar um coração grato. A palavra de Deus diz, Jesus falou: sem mim nada poderei fazer. Realmente, você não pode fazer nada. Quem está comigo? Você não consegue fazer nada, mas quem disse que você vai fazer sozinho? E um dos sofismas, uma das desculpas, um dos filhos da ingratidão é o despreparo. Aí nós nos escondemos na nossa incapacidade. Então, eu não posso liderar, eu não posso fazer discípulo. Por quê? Porque eu sou um incapaz, porque ainda não estou pronto, porque ainda não posso. Se converta. Você está escondendo a sua ingratidão. Você é ingrato com Jesus. Se você é incapaz, então vá se capacitar. Se você quer discipular, chegue no seu líder. Eu quero discipular, eu quero lhe ajudar, eu quero cuidar de vidas, eu quero fazer a vontade de Deus. Faça algo para Jesus, porque Ele já fez. Mas não, a gente fica esperando que Deus venha fazer algo, e ficamos nos escondendo na nossa capa chamada incapacidade, escondendo a nossa verdadeira, porque o fruto isso nada mais é que o resultado de um coração ingrato. Resultado de um coração ingrato. Outro filho da ingratidão é falta de posicionamento. Diga assim: falta de posicionamento. Olha só aqui, eu vou ler aqui Isaías 6, Isaías 6, depois você lê essa passagem, é muito poderosa, o encontro que Isaías teve com o próprio Deus. Diz assim, Isaías 6, a partir do versículo 5: então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aqui Isaías reconhecendo a sua incapacidade, reconhecendo o quanto ele era pequeno. Mas olha só, imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê isto, tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Jesus está perguntando agora para a sua igreja: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Deus pergunta agora para você: quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Sentiu um arrepio aí? Eu senti um arrepio. Deus é poderoso, amado. Apesar de Isaías reconhecer a sua pequenez,
ele se colocou na disposição, ele se posicionou. Eu não sou ninguém, eu sou um impuro com lábios impuros, que vivo num povo de lábios impuros. Quem sou eu? Mas Deus falou: quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim. Amado, assim como Deus fez com Isaías, com esse anjo, Deus está colocando uma brasa viva na sua boca. Deus está colocando uma brasa viva na sua boca. Simplesmente você precisa se posicionar. Se posicione. Diga assim para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Chega para o seu líder: eis-me aqui, eu quero discipular. Eis-me aqui, eu sou o próximo líder da célula quando multiplicar. Eis-me aqui, a minha casa está aberta para Deus. Ah, mas eu não sou capaz. Ninguém é capaz. É Deus que nos capacita. Ninguém é capaz. Pastora Ana, a senhora se sente capaz para ser líder de célula? Se sente capaz de fazer tudo? Ninguém é capaz, amado. É Deus que nos capacita. É Deus que coloca a brasa viva na nossa boca. Nós temos que nos colocar, simplesmente nos posicionar, dizer para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Está quase terminando. Outro filho da ingratidão, comodismo. Ah, como é bom se escorar. Ah, eu já estou salvo, né? Eu já estou salvo. A salvação é de graça. Tem uns aí que nem na igreja diz que não precisa mais ir. Ah, eu não preciso ofertar porque eu já estou salvo. A salvação é gratuita. Você não conhece o Novo Testamento? A salvação é de graça. Eu não preciso mais me preocupar em evangelizar. Eu não preciso mais me preocupar em ofertar. Eu não preciso mais me preocupar em fazer discípulo. Eu não preciso abrir minha casa, porque a salvação é de graça. Comodismo nada mais é de que um coração ingrato. E um coração ingrato nos acomoda. Nos acomoda e a gente não consegue andar no mistério. Por quê? Porque você não consegue enxergar o que Jesus já fez. E muitas vezes Jesus está fazendo. Jesus realizando. Nossa, que bênção, tantos filhos nascendo, criança nascendo, casamento, Deus prosperando, arrumando emprego. E nem assim você é capaz de agradecer. Nem assim você é capaz de ser grato. Comodismo. E o comodismo, amado, aquele que é acomodado nunca será líder. O acomodado sempre vai ser servo. O acomodado sempre vai servir, nunca vai se colocar numa posição de liderança. Por quê? Porque é acomodado. Sempre, nunca vai comandar ninguém, nunca vai liderar ninguém. Olha aqui o que diz em Provérbios 12, 24. As mãos zelosas e dedicadas governarão. Ou seja, os que são dedicados, os que são zelosos, esses vão liderar, vão governar. Mas os preguiçosos acabarão sendo escravos. Preguiçoso vai sempre ser um escravo, vai sempre ser um estorvo. Preguiçoso na igreja é um estorvo, gente. A palavra de Deus nos compara a um corpo, amém? Quem está comigo aqui? Gente, está tudo beleza aí? Está todo mundo acordado? Glória a Deus. A palavra de Deus nos compara a um corpo, é ou não é? Sim ou não? Quem já ouviu a palavra? Jesus é a cabeça e nós somos o que? Os membros do corpo, sim ou não? E cada membro ele precisa contribuir com o corpo, sim ou não? Sim ou não? O membro precisa o quê? Contribuir com o corpo. E o membro que não contribui, que só suga, o acomodado, é um parasita. Pensa aí, um carrapato contribui quando ele pega? Ele só suga, fica ali acomodado, tomando teu sangue, puxando teu sangue. Amado, não seja um parasita. Não seja um acomodado. Não esconda a sua ingratidão no comodismo. Seja um membro que contribua. Seja um membro que esteja ativo na sua célula. Amém? Para finalizar, antes do comodismo, né? O acomodado, ele acha muito trabalhoso cuidar de vida, né? É muito trabalhoso, nossa. Cuidar de gente, meu Deus. Por que eu não vou cuidar de bicho? É tão trabalhoso, né? Poxa, eu prefiro estar na roça lá cuidando das vacas do que estar cuidando de gente. Mas Deus mandou a gente amar quem? Gente. Deus mandou a gente cuidar de quê? De pessoas, querido. Não tem para onde correr. Seja grato. Por que eu vou fazer isso? Porque Deus vai me abençoar? Não. Porque Deus já te abençoou. Porque Deus já fez o que tinha que fazer.
Deus entregou o Filho dele. Jesus se sacrificou por mim e por você. Jesus morreu crucificado. Jesus foi humilhado. Quando ele pediu água, deram vinagre. Por quê? Por mim e por você. Mas às vezes a gente fica o quê? Ingrato, esperando que Jesus faça mais alguma coisa para que eu consiga me levantar no ministério. Misericórdia. Outro, amado, medo. Outro filho da ingratidão é medo. Eu tenho medo de discipular. Eu não sei nem o que fazer. Eu tenho medo de me levantar no ministério. Eu tenho medo de ser líder. Eu tenho medo de ser vice-líder. Eu tenho medo de abrir minha casa. Vá que vem um ladrão e roube minha casa. Vá que uma dessas figuras roube minha casa. Volto a dizer, a casa não é sua, a casa é de Deus. Amém? Mas João 4,18 diz assim: no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora. O perfeito amor lança fora? O perfeito amor lança fora? Não precisa ter medo. Muitas vezes nos escondemos no medo, a nossa ingratidão nos esconde no medo. Gente, quando nós somos gratos por alguém, não tem de medo, a gente vai lá e quer agradar, não tem essa de medo. Mas é que na verdade a gente não consegue enxergar o que Jesus fez, aí a gente coloca medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de fazer aquilo. Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. E muitas vezes, querido, quando nós vamos nos levantar para fazer a obra de Deus, vai ter perseguição. Quando nós vamos nos levantar na obra de Deus, vai ter tribulação. Afinal, é para isso que você foi chamado. Sentimento, lembra que nós falamos de sentimento? Lembra? Eu queria que vocês abrissem agora para finalizar a palavra. Vamos pegar aqui o Atos 20, se não me engano, livro de Atos dos Apóstolos 20. Vamos aprender o que é ser um coração grato. O que é ser grato no ministério. O que é uma pessoa que não importa mais, como tem aquele livro do pastor Luciano Subirá, até que mais nada importe. Até que mais nada importe. Diz assim, apóstolo Paulo falando: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu pergunto para você, o que movimentava o apóstolo Paulo? Sabendo que aonde ele iria, ele não ia encontrar molezinha, ele ia encontrar tribulação e cadeia. O que movimentou o coração dos apóstolos que morreram, uns através de fio de espada, outros crucificados de cabeça para baixo? O que movimenta o coração desses homens? Sabendo que quando eles forem fazendo a vontade de Deus, eles seriam açoitados e perseguidos. Eu pergunto a você, o que esses homens estavam buscando? Uma bênção? Uma coisa que Jesus ia fazer por eles, ou algo que Jesus já entregou para eles? Sendo que o que eles iam ir, eles não iam receber uma bênção financeira, eles iam receber perseguição e morte. Eles foram pregar o Evangelho para morrer. Aí eu pergunto a você, o que movimentava o coração desses homens? O que movimentava o coração desses homens? Um coração cheio de gratidão. Homens que reconheceram o sacrifício que Jesus fez por eles. Para eles nada mais importava, a morte, a tribulação, a perseguição. E muitas vezes quando nós sentimos, eu não sinto de ajudar o fulano porque a luta dele vai vir para mim. Para de ser ingrato. O apóstolo Paulo foi pregar o Evangelho sabendo que ia ser preso. Me diz, qual é a pior situação do ser humano vivo? Não é ser preso? Sabendo que ia ser preso. O que movimentou o coração deles para ir lá sabendo que ia ser preso?
coração grato, cheio de gratidão, cheio do Espírito Santo. É isso que cada um de nós devemos buscar, amado. O que te movimenta no ministério? O que te faz fazer algo para Deus? Eu pergunto mais uma vez, o que Jesus precisa fazer ainda para você fazer alguma coisa na sua célula? O que Jesus ainda precisa fazer para você se levantar como um verdadeiro atalaia na sua igreja, na sua célula? Para você abrir a sua casa. Deus, essa casa é sua, eu abro para o Senhor, traga os teus filhos aqui. O que Jesus ainda precisa fazer? Ele precisa voltar na terra, se sacrificar de novo. O sacrifício de Jesus não foi ainda suficiente para você? Não foi suficiente para mim o sacrifício de Cristo? Jesus ainda precisa fazer mais alguma coisa? Jesus ainda precisa te dar aquela bênção material que você tanto quer para você se movimentar? Jesus precisa te dar uma casa nova. Ah, minha casa é muito velha, eu não posso ter uma célula. Deixa de ser hipócrita. Isso é ingratidão. Para ter uma célula, se não tem cadeira, bota uns tocos. Bota uns tocos e glorifica a Deus. Que Deus vai te dar cadeira de couro, forrada. Mas para isso você precisa ser grato. Ah, mas eu só vou dar carona quando meu carro tiver zero, porque meu carro está tão ruim. Coloca o teu carro, um pau velho mesmo para dar carona, porque aí Deus vai te dar um carro novo. Tem um irmão aqui da igreja que não tinha carro, e olha a atitude dele, olha o coração grato. Olha o coração grato. Ele não tinha carro. Ele comprou um carro e disse assim: a partir de agora eu dou carona para todo mundo. Porque quando eu não tinha carro, meus irmãos sempre me levavam. E agora eu tenho carro, o carro é de Deus, é para Ele. Eu vou dar carona para Ele. A gasolina não é sua, a gasolina é de Deus. Ah, mas o irmão mora lá, perto da Ravan. A gasolina não é tua, é de Deus. Vai lá e pega, meu filho. Para de reclamar. Glorifica a Deus, agradece a Deus pelas bênçãos que Deus já fez, pelo que Jesus já fez por você. Amém? Glória a Deus.